Então, agora juntando tudo isso que a gente viu, a gente vai poder finalmente classificar os problemas de acordo com a complexidade de tempo que a gente precisa para decidir esses problemas, tá? A questão é que a gente viu essa linguagem, A elevado a K, B elevado a K, na máquina com uma fita ela levava tempo n ao quadrado, aí a gente melhorou um pouquinho o algoritmo naquela mesma máquina e o tempo melhorou também, foi para n log n. Só que usando duas fitas, que é um modelo um pouquinho diferente, a gente conseguiu fazer em tempo O de n, né, que é linear. E aí a pergunta é, qual modelo usar? Qual desses modelos a gente pode fixar e falar, olha, eu vou classificar os problemas agora com relação ao tempo que eles gastam nesse modelo. E aí o que a gente viu no vídeo anterior é que os modelos determinísticos, eles são polinomialmente equivalentes. Quer dizer, o que eu consigo fazer em tempo n em um deles, eu posso fazer em tempo n ao quadrado no outro, ou n à quarta no outro. Ou mesmo n elevado a 100, isso aqui tudo tá relacionado de certa forma, porque isso aqui tudo estão todos polinômios, né? Diferente do tempo que a gente gasta numa máquina não determinística, né? Que para simular isso deterministicamente, a gente viu que a coisa vira exponencial, né? Então, 2 elevado a n, 3 elevado a n. Se você me diz que tem um algoritmo que executa em tempo n a 100, no máximo, e outro que é 2 elevado a n, mesmo que para um n pequeno, talvez o 2 elevado a n seja melhor, eu vou preferir esse porque esse é polinomial. Então, mesmo que a gente decida que vai usar como modelo as máquinas com múltiplas fitas, a diferença, na verdade, está no que é determinístico e não determinístico. A diferença mais gritante está entre o que é polinomial e o que é exponencial. Então, não é um problema a gente definir que o nosso modelo vai ser uma máquina, são máquinas de uma única fita. Não é um problema, porque qualquer outro modelo determinístico vai ser polinomialmente equivalente com essas máquinas de uma única fita. A diferença vai estar em ser determinístico ou não determinístico. E a nossa primeira classe, para fazer essa classificação de problemas de acordo com o tempo, é a classe P, tá? P, então, é a classe de linguagens que são decidíveis em tempo polinomial usando uma máquina de Turing determinística de uma fita, certo? Então, qualquer problema que a gente consiga resolver, decidir em tempo polinomial em cima de uma máquina de Turing determinística de uma fita, vai estar na classe P. É o caso, por exemplo, da linguagem A que a gente está trazendo agora, né? 0 elevado a K, 1 elevado a K. Mesmo que eu use a máquina que gastou tempo n ao quadrado ou a máquina n log n, isso é polinomial. Então, eu consigo decidir essa linguagem aqui, né, em uma máquina de Turing determinística em tempo polinomial, então ela está em P, certo? Para poder dizer que uma linguagem está em P, então, a gente precisa mostrar que existe uma máquina de Turing que decide ela em tempo polinomial. Então, a gente precisa agora analisar essas máquinas, né? Analisar esses algoritmos das máquinas. E analisar o algoritmo para mostrar que ele leva tempo polinomial significa que a gente vai ter que examinar, né, cada parte do algoritmo, verificar, olha, aqui a gente precisa de tanto para executar ele, vai levar tanto tempo para executar essa parte, para realmente convencer de que é possível executar aquilo em tempo polinomial, tá? Parte disso envolve como que a gente vai codificar as coisas. Então, se eu estou falando, por exemplo, esse problema aqui ele recebe números, vou ter que fazer alguma coisa em cima desses números. Então, uma coisa é eu receber o número, ou então uma representação binária desse número, ou então uma representação unária desse número. O que significa que eu teria que ter 17 símbolos aqui para representar o número 17. E isso é bem ruim, essa representação, né? Então, em geral, para a gente poder avaliar se um algoritmo vai levar tempo polinomial também, isso vai envolver a gente pensar um pouquinho numa codificação que seja razoável, tá? Então, se eu estiver falando de números, definitivamente, ou a melhor representação aqui, a gente pode considerar que é uma representação binária, tá? Mas vamos ver alguns exemplos um pouco mais reais de problemas que estão na classe P, tá? Então, eu tenho esse problema aqui, que é o problema de decidir se um grafo, aliás, um digrafo, que é um grafo com direções, tem caminho entre dois vértices U e V, tá? Então, esse problema pode ser traduzido nessa linguagem, certo? Que eu chamei aqui de caminho.
Então, essa linguagem só vai conter parzinhos de grafos que tenham caminho entre dois vértices. Então, por exemplo, eu fiz aqui um exemplo, esse digrafo G1, e caminhos aqui pra gente tem que ser coisas direcionadas, tá? Então, esse digrafo, esse parzinho aqui, né? Essa entrada, G1 a G, faz parte da linguagem? Será que isso pertence ou não à linguagem caminho? Bom, vendo aqui o vértice A, né? Eu preciso chegar no vértice G, eu poderia, por exemplo, ir pro B, depois pro C e depois pro G, seguindo a ordem das setinhas, né? Então, existe um caminho de A até G, certo? Então, essa entrada aqui, realmente, ela pertence a caminho. A entrada G1, CH. Bom, C, só tenho uma forma de sair de C, com uma setinha aqui indo para o G, depois eu posso ir para o E, depois para o F, depois para o H. Então, essa cadeia aqui realmente pertence à linguagem caminho, né? E agora, essa instância, GA, G1, né? E o vértice G, A. Bom, eu posso ir do G para o E, e do E eu tenho formas de ir, né, para o F ou para o D, mas veja, não tem como chegar no A, não tem nenhum arco, né, que é o que a gente chama isso daqui, não tem nenhum arco entrando no vértice A. Então, não tem como sair do G e chegar no A. Não importa se eu consigo chegar, eu chego até no D aqui, ó, chego no B, mas eu não consigo chegar no A. Então, isso aqui não faz parte do problema, né, isso não pertence ao problema. Representações razoáveis para grafos. Como a gente viu antes, eu posso usar uma lista dos vértices e uma lista das arestas, né? Isso é exatamente o tamanho desse objeto aqui, né? Eu não estou usando nada muito exagerado, né? Ou muito longe da quantidade de objetos que eu tenho, de partes que eu tenho em um grafo para representar usando uma lista de vértices ou de arestas. Eu posso usar também uma matriz de adjacências. Essa é uma representação clássica de um grafo, então a ideia é que, por exemplo, aqui essa linha representaria coisas relacionadas ao vértice D, e nessa coluna aqui eu teria coisas representando o vértice F. Então, se tem um arco indo de D para F, eu vou ter um nessa linha, que é o caso desse exemplo, né? Tem esse arco aqui que vai de D para F. Não tem, por exemplo, um arco que vai do D para o A. Então, na coluna aqui do A, eu vou ter 0 para indicar que não tem arco indo de D para A. Já é verdade que de A para D, então na linha do A, na coluna aqui referente ao D, aqui tem um arco, porque tem um arco indo de A para D, certo? Então, eu não preciso de muito espaço para representar isso aqui também não, né? Eu tenho uma linha para cada vértice, tá? Então, se eu tenho N vértices, eu vou ter N linhas. E eu também tenho uma coluna para cada vértice, né? Então, se eu tenho N vértices, eu vou ter N colunas. Outra representação clássica de grafos é por meio de listas de adjacências, né? Então, cada vértice tem uma lista. Vou colocar os vértices desse exemplo. Cada vértice tem uma lista. E aí, na lista de um vértice, eu vou ter exatamente todos os vértices que eu consigo ir a partir do meu vértice inicial. Então, B. Do B tem um arco saindo e indo para o C. Então, o C vai estar na lista do B. Não tem mais nenhum arco saindo do B, então essa é a lista completa do B. Do vértice D, né? A lista do vértice D, eu vou ter o vértice F, porque tem um arco indo do D para o F e do D para o B também. Então, aqui no D eu vou ter o B e o F, certo? Então, essas são todas as representações razoáveis para grafos, tá? A gente pode usar qualquer uma delas, imaginar que está usando qualquer uma delas. O ponto importante aqui pra gente é que essa linguagem, né, de grafos que possuem caminhos entre dois vértices, essa é uma linguagem que está em P, sabe? Por quê? Bom, para mostrar que ela está em P, basta que a gente consiga mostrar um algoritmo de tempo polinomial que decide caminho, certo? Então, a gente vai receber uma entrada. Se ela for válida para aquele problema, eu preciso testar se tem um caminho de U até V, certo? E a ideia aqui é que a gente vai marcar o vértice U, e enquanto eu conseguir marcar vértices, sempre que tiver um arco XY, onde o X é marcado e o Y é não marcado, eu vou marcar o vértice Y, tá? Então, eu vou partir do vértice inicial, que é o vértice U, e vou marcar todo mundo que eu consigo alcançar seguindo por arcos. Isso é exatamente um caminho, tá? No digrafo. Então, se depois que eu fizer isso de conseguir marcar tudo a partir do vértice U, se eu conseguir marcar o V,
é porque eu consegui criar um caminho de U até V. Então, existe um caminho de U até V, aceite essa entrada, né? Porque ela é uma entrada que está na sua linguagem. Se eu não conseguir marcar V, é porque não tem esse caminho, tá? A gente realmente, se tivesse, a gente teria conseguido marcar, tá? Então, essa aqui é uma máquina, é um algoritmo, né? Que decide o problema. Qualquer entrada que você me der, eu consigo verificar se ela está na linguagem ou não. E isso leva tempo polinomial. Por quê? Porque a gente, marcar um vértice é algo rápido, né? A gente, pensando na representação que a gente está usando, a gente pode pensar na representação lista seguida, a lista dos vértices seguida pela lista dos arcos. Então, se a gente estiver falando nessa representação, o que significa aqui tentar encontrar um caminho de A, se a minha entrada aqui, né, fosse A e G. Então, eu marco o vértice A. E aí, eu estou percorrendo aqui a minha lista de arcos e verificando, olha, né, esse arco aqui é um arco que tem o A, então eu marco o D também, marco o D. Esse aqui também tem o A, então eu posso marcar o B. Olha, o B está marcado e agora eu posso marcar o C também. O C está marcado, então agora eu posso marcar o G também. O D está marcado, então eu posso marcar o B. O B já está marcado também. D, agora eu posso marcar o F. E eu não tenho. O F está marcado aqui, ó, então eu posso marcar o H. O H está marcado, então eu posso marcar o E. Não tem mais vértices para marcar, né? Eu já consegui marcar todos. Tá? Então eu posso até parar essa repetição. Mas o que eu precisei fazer, né? Basicamente eu precisei percorrer a lista de arcos que eu tinha. Tá? Se eu tenho M arcos, eu precisei basicamente percorrer essa lista para marcar isso daqui. Então ainda precisei de um tempo extra para marcar alguns vértices aqui, certo? Então, mas isso é polinomial, porque isso é basicamente a quantidade de símbolos que eu tenho, né? Isso é polinomial no tamanho da entrada. Mas a ideia de analisar isso daqui é que, independente de como você resolveu guardar lá na fita especificamente, se eu escolhi uma representação razoável lá na fita, é porque se eu tenho N vértices e M arestas, a minha representação do grafo na fita vai ser algo relacionado com NM, algo polinomial relacionado com NM, não vai ser algo muito absurdo. E para fazer essa marcação aqui, eu basicamente precisei percorrer as arestas, né? Então, sempre que tiver um arco, né, no caso aqui. Então, sempre que eu tinha um arco, eu com um extremo marcado, eu marcava o outro, né? Então, eu estou praticamente só percorrendo os arcos uma única vez. Esse passo aqui está gastando no máximo O de M só para percorrer esses arcos. Tem um certo tempo extra para marcar os vértices, mas também não é nada muito absurdo, não é nada que vai ficar exponencial, não vai ser 2 elevado a N ou 2 elevado a M, onde isso é relacionado com a minha entrada, né? Então, esse algoritmo é de fato polinomial, porque de qualquer forma que eu escolha representar isso daqui na fita, vai ser se ela for uma representação razoável, né, que é ser polinomial no número de vértices e no número de arestas, eu também vou conseguir executar isso em tempo polinomial, porque eu só estou percorrendo ali basicamente a lista de arestas que eu tenho. E tem vários outros problemas que estão em P também. Por exemplo, problemas de ordenação. Tá? A gente consegue ordenar um conjunto de dados em tempo polinomial. Então, esse problema também está em P. Verificar se um número é primo ou não, a gente consegue verificar se um número é primo ou não em tempo polinomial. Então, esse problema também está em P. Mas, infelizmente, nem todos os problemas estão em P. Uma resposta não rápida aqui, a gente poderia dar justificando que os indecidíveis, por exemplo, não estão, né? Porque a classe P, por definição, só tem problemas decidíveis. Mas, mesmo dentre os decidíveis, tem alguns que a gente ainda não conseguiu colocar na classe P. Quer dizer, a gente ainda não conseguiu criar para eles um algoritmo que execute em tempo polinomial. Só que a gente não sabe também muito bem por quê. Tá? Pode ser porque ninguém ainda conseguiu encontrar um algoritmo polinomial para aquele problema. Tá? Então, simplesmente ninguém tentou tempo suficiente a ponto de conseguir encontrar um algoritmo polinomial para aquele problema.
E só que pode ser porque realmente tem problemas que são tão difíceis que a gente nunca vai conseguir criar um algoritmo polinomial para eles. O ponto é que a gente não sabe por que motivos, por que tem problemas que não estão. A gente ainda pode ser que seja porque ninguém ainda conseguiu criar um algoritmo polinomial, mas pode ser também porque realmente não vai dar. Só que a gente não consegue provar isso. A gente não consegue provar que algo não está em P. Um dos problemas que não está na classe P ainda, que a gente ainda não conseguiu criar um algoritmo polinomial para ele, não é tão diferente. É o problema que eu chamei de caminho RAM. A entrada é exatamente a mesma, então um grafo e 2 vértices. Só que eu quero saber se existe um caminho entre o e V que seja hamiltoniano, que é um caminho, a palavra hamiltoniano está se referindo a passar por todos os vértices, todos os outros vértices, tá? Então eu gostaria de criar um caminho de U até V que passe por todos os outros vértices uma única vez, tá? Então, por exemplo, nesse digrafo aqui, será que existe um caminho hamiltoniano de A até G? Então, o que significa? Eu preciso conseguir sair de A, passar por todos os outros vértices e chegar em G. Aqui não dá, né, no caso, porque a gente, para chegar em G, tem que ser por aqui, tem que ser pelo C, né? E para chegar de A até C, ou a gente passa aqui por B, ou a gente passaria por D, mas aí eu repetiria o D de novo antes de voltar. Então, a questão é que eu não posso repetir vértices, tá? Então, essa entrada aqui, ela não pertence ao problema caminho hamiltoniano. Já a entrada de CH aqui, né, G1CH, então, bom, saindo de C só tem um jeito, que é indo para G, e se eu não for para H agora, a partir do E, eu precisaria ainda passar aqui pelo D e eu não consigo nem chegar no A, né? Então, nunca vou conseguir fazer um caminho hamiltoniano que seja de qualquer outro vértice diferente de A para qualquer outro vértice diferente de A, porque eu não consigo chegar no A, certo? Então, essa entrada aqui também não pertence ao caminho hamiltoniano. Agora, essa entrada AH aqui, sim, tá? Então, eu posso sair de A, eu vou para B, C, G, E, D, F, H. Então, saí de A, cheguei em H e passei por todos os outros vértices uma única vez. Então, essa entrada pertence à linguagem, né? Agora, note aqui que é bem mais fácil convencer vocês de que algo pertence a caminho hamiltoniano, porque bastou eu mostrar um caminho hamiltoniano, certo? Isso aqui está na linguagem porque, olha, tá aqui esse caminho. A, B, C, G, E, D, F, H. Agora, convencer de que eu não faço parte da linguagem é um pouquinho mais complicado. Então, eu precisei... aqui eu consegui ainda argumentar quase facilmente essas duas, né? Então, olha, nada entra em A, então certamente não vai ser de C para H que eu vou conseguir fazer alguma coisa. Agora, do A para o G também não foi muito bacana. Eu poderia talvez ter, porque saem coisas de A, mas eu não consigo chegar no G passando por todo mundo, né? Então, isso que eu dei aqui para mostrar que a entrada está em caminho hamiltoniano é o que a gente chama de certificado, tá? Sim, essa entrada está na minha linguagem e está aqui, toma esse certificado aí, isso te garante que a entrada pertence à linguagem. Vários dos problemas que não estão em P têm essa característica de é fácil verificar que eles pertencem à linguagem. Toma aqui esse certificado. Com isso, a gente cria uma outra classe de problemas, que é a classe NP, tá? Bom, essa classe, então, precisa dessa definição mais formal do que é um verificador, do que é um certificado, tá? Um verificador para uma linguagem A é um algoritmo V tal que eu consigo reescrever a linguagem A. Então, em geral, a gente escreve, olha, a linguagem A contém esse tipo de coisa, mas eu consigo reescrever ela, uma outra forma de escrever ela, usando esse verificador, tá? Então, a linguagem A contém cadeias, que o verificador aceita a cadeia, um parzinho, né? Cadeia mais alguma coisa C. E essa coisa C é justamente o que a gente chama de certificado, tá? Então, o verificador é algo que, se eu te der uma cadeia que pertence à linguagem e eu consigo te passar algo extra, que é um certificado,
eu consigo verificar facilmente que essa cadeia realmente pertence à linguagem. E aí a gente diz que esse verificador tem tempo polinomial se ele executa em tempo polinomial sobre o tamanho da cadeia. Nem independe do tamanho desse certificado. Em geral, o certificado também não costuma ser algo tão grande, né? Então, por exemplo, no problema do caminho, qualquer parzinho, grafo e 2 vértices que pertença ao caminho hamiltoniano, se eu passar um certo conjunto que é um caminho hamiltoniano nesse grafo, eu consigo verificar facilmente se isso pertence à linguagem ou não, certo? Então, essa é a ideia de verificadores. E aí a gente define a classe NP como sendo a classe das linguagens que tem verificadores em tempo polinomial. Então, qualquer problema que a gente conseguir descrever como reconhecer que uma cadeia faz parte da linguagem por meio de um certificado, a gente consegue dizer que esse problema está em NP, que essa linguagem está em NP. Então, é bem aquela ideia, caminho hamiltoniano está em NP, porque basta mostrar que qualquer coisa que pertença à linguagem tem um certificado que eu posso verificar em tempo polinomial. Que certificado seria esse? Justamente um caminho hamiltoniano de um AV. Se eu consigo te mostrar um caminho hamiltoniano de um AV, ou se eu consigo te dar uma sequência de vértices, você consegue verificar se isso é um caminho hamiltoniano? Sim. Se for, é porque esse negócio pertence à linguagem. Então, verificar coisas que estão na linguagem é fácil se eu tiver um certificado daquela entrada. Caminho, que a gente viu antes, também pertence à NP. Basta, de novo, que a gente consiga mostrar que qualquer entrada, qualquer coisa que pertença à linguagem, tem um certificado que eu consigo verificar rapidamente. Nesse caso, um certificado seria um caminho de U até V. Então, toma aqui essa entrada, que é o grafo e 2 vértices, e toma aqui esse caminho de U até V. Eu consigo verificar se esse realmente é um caminho que vai de U até V. E aí eu consigo dizer, olha, isso aí realmente faz parte da linguagem. Tem um resultado que dá praticamente uma definição alternativa para o que é a classe NP, que é esse teorema aqui, né? Então, uma linguagem está em NP se e somente se ela é decidida por alguma máquina de Turing não determinística em tempo polinomial. A minha intenção em mostrar esse resultado para vocês é só para que vocês entendam o que significa o NP. A NP não significa não está em P. NP só significa não determinístico polinomial. Então, a definição da classe P é coisas que podem ser decididas por uma máquina de Turing determinística em tempo polinomial. Classe NP, coisas que podem ser decididas por uma máquina de Turing não determinística em tempo polinomial. Então, a gente está basicamente fazendo a mesma coisa com essas linguagens, que é decidir elas em tempo polinomial, num lado usando uma máquina determinística e no outro usando uma máquina não determinística. E para quem ficar curioso, a demonstração desse teorema, a ideia está aqui. Tá? Então, como é um C e somente C, né, a gente precisa mostrar duas coisas. Primeiro, se eu tenho uma linguagem em NP, eu preciso mostrar que tem uma máquina de Turing não determinística que decide ela. Tá? Então, se eu tenho uma linguagem que está em NP, por definição, significa que existe um verificador, né, de tempo polinomial. Polinomial é algo que é do tipo n elevado a alguma coisa. Eu vou construir uma máquina que vai fazer o seguinte, sobre a entrada W que você receber, e o tamanho dessa entrada vai ser n, né, não deterministicamente selecione uma cadeia C. Qualquer cadeia aí que tenha tamanho máximo n elevado a k. Então, eu estou usando a minha máquina não determinística para encontrar quem é o certificado. Porque aí eu posso rodar o meu verificador sobre o certificado e se eventualmente o verificador aceita essa entrada, é porque porque W é algo que faz parte da linguagem A, certo? Então, se o meu verificador aceita para algum certificado, essa é a definição. Se o verificador aceita para algum certificado, então a cadeia faz parte da linguagem. Se nenhum dos ramos ali da minha máquina não determinística aceitou, aí eu rejeito realmente, porque não existe nenhum certificado que faça o verificador aceitar. Por outro lado, se eu sei que a minha linguagem é decidida por uma máquina de Turing não determinística em tempo polinomial, isso significa que, essa máquina, quando ela computar, né, ela vai ter um maior ramo aí que vai levar tempo n elevado a k, aquele maior ramo.
E aí eu quero mostrar que essa linguagem está em NP, e até agora eu só tenho essa definição de que para estar em NP precisa ter um verificador, certo? Então eu vou construir agora um verificador, tá? Sabendo que eu tenho a máquina que decide, eu vou tentar construir um verificador. Bom, o verificador é algo que tem que receber um parzinho, cadeia, certificado, certo? E ele vai usar o certificado justamente para guiar qual é o ramo da máquina N que eu vou simular. Então, eu vou simular minha máquina N em cima da cadeia W, só que a escolha que eu vou fazer vai ser decidida por esse certificado. Então, aqui eu vou estar fazendo algo, essa minha máquina V é determinística. Ela sabe exatamente qual ramo seguir, então ela é uma máquina determinística. Não estou simulando a máquina N totalmente, eu só estou simulando aquele ramo que a cadeia C está me indicando. Se esse ramo aceita, aceite, tá bom? Então, se existir algum certificado válido para aquela entrada W, em algum momento eu vou executar isso com aquele certificado, eu vou realmente decidir que a minha cadeia W pertence à linguagem A. Com essas definições, a gente consegue ver que qualquer coisa que a gente consiga decidir em tempo polinomial, numa máquina de Turing determinística, a gente também vai conseguir verificar. Em particular, um algoritmo verificador pode ser o próprio decisor. Eu não preciso passar certificado nenhum para ele, porque ele consegue decidir se aquela linguagem se aquela cadeia está na linguagem ou não. A dúvida que fica, e existe até hoje, é um grande problema em aberto em computação, é que a gente não sabe se NP está contido em P. Se só existe, na verdade, uma classe. Se tudo isso é uma única classe. Então, até agora, a gente imagina que a coisa seja assim, né? Eu tenho ali alguns problemas em P, tipo o caminho está aqui, e alguns problemas em NP, tipo o caminho hamiltoniano. Só que eu não sei se o caminho hamiltoniano não está aqui, porque eu ainda não consegui criar um algoritmo que resolva ele em tempo polinomial. Mas pode ser que é só porque eu ainda não consegui criar um algoritmo para ele, não é porque esse algoritmo não exista. Provar que esse algoritmo não existe é um negócio que a gente não conseguiu fazer ainda. Então pode ser que isso aqui não exista e na verdade todo mundo seja igual, né? Todo mundo seja uma única classe. Porque no fundo o que a gente está falando é que será que decidir pertinência, né? Então, decidir se uma certa cadeia pertence a uma linguagem em tempo polinomial, que eu rapidamente aqui, tem o mesmo nível de dificuldade do que só verificar a pertinência. Então, é algo... Parece que a dificuldade dessas duas coisas é bem diferente. Parece que realmente P pode ser diferente de NP. Só que a gente ainda não conseguiu provar isso. No próximo vídeo a gente vai ver que, na verdade, a gente tem muitos motivos para acreditar que essas coisas são diferentes mesmo, porque essas duas classes são diferentes. Só que antes de chegar lá, eu gostaria de comentar essa última coisa aqui, é que a gente pode usar redução aqui também, dentro das coisas que são decidíveis, usar redução entre problemas que são decidíveis, tá? Só lembrando, né, a gente já viu essa definição, eu trouxe ela de novo, é exatamente a mesma definição. Uma linguagem A é redutível a uma linguagem B se eu consigo criar uma função computável entre entradas, de tal forma que toda vez que eu tiver uma entrada para A, eu vou criar uma entrada para B. E eu só consigo criar uma entrada para B a partir de algo que estava em A, certo? Se essa função que eu criei, ela leva tempo polinomial para ser executada, então eu digo que A é redutível a B em tempo polinomial, tá? O que a gente ganha sabendo isso? O que a gente ganha sabendo que a redução levou tempo polinomial? Bom, esse é o esqueminha normal de redução, tá? Então, tem uma entrada para A, transformei pelo meio dessa função, que agora eu estou assumindo que é polinomial, para uma entrada para B. Eu estou usando uma máquina para B, que decide B, né? Se essa máquina aceita, eu aceito. Se ela rejeita, eu rejeito, tá? Mesmo esquema de antes. A questão aqui é que esse passo levou tempo polinomial. Devolver a mesma coisa aqui também não gasta tempo praticamente nenhum. A questão é que, se essa máquina leva tempo polinomial para executar, e ela decidiu B, então eu sei que B pertence a P, porque estou assumindo que essa máquina aqui leva tempo polinomial. Se ela é uma máquina determinística que leva tempo polinomial, significa que B está em P. Então, se eu levo tempo polinomial nessa máquina, levo tempo polinomial na transformação, esse algoritmo, essa máquina que eu criei para o A, também
vai ser uma máquina de tempo polinomial determinística para A. Ou seja, A também vai estar em P. Então, se eu sei que um problema A é redutível a B em tempo polinomial e eu sei também que B pertence a P, então A vai ter que pertencer a P também. Então, a redução me ajuda a mostrar que mais coisas também estão em P, né? Agora, por contrapositiva, se A não está em P, então B não pode estar em P também. Quer dizer, se o problema A não puder ser resolvido em tempo polinomial, por uma máquina determinística, então não vai ser essa máquina aqui também que vai resolver ele em tempo polinomial. Então o B também, essa máquina aqui também não vai poder resolver o B em tempo polinomial. B também não vai poder estar em P. O problema é só que a gente não consegue usar essa frase direito porque a gente não consegue provar isso, que algo não está em P. Mas se a gente conseguisse eventualmente, então a gente teria essa ferramenta aqui também.